Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje sistemas de equações lineares e matrizes. Um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas é um conjunto de equações do tipo A11x1 mais A12x2 mais A1n(xn) igual a B1. A21x1 mais A22x2 mais A2n(xn) igual a B2, e assim por diante até chegar na equação AM1x1 mais AM2x2 mais AMn(xn) igual a um Bn, com o A e J com o I variando de 1 até M e com o J variando de 1 até N, números reais ou complexos. No caso aqui, nós vamos trabalhar com números reais. Uma solução para o sistema é a n-upla de números x1, x2, xn que satisfaça simultaneamente a estas m equações. Ainda podemos escrever o sistema na forma matricial, onde eu tenho aqui uma matriz A de m linhas e n colunas, um vetor de n componentes, então n linhas com uma única coluna, e um vetor de B1, B2 até Bm, com m linhas e uma coluna. Então, eu posso escrever esse sistema linear na forma matricial A vezes x igual a B, onde A, então, é uma matriz m por n, x é um vetor n por 1, e quando a gente faz o produto dessas duas matrizes, a gente obtém o vetor m por 1. Matriz dos termos independentes é o B, matriz das incógnitas é x e matriz dos coeficientes é A. Outra matriz que podemos associar ao sistema é a matriz ampliada. O que entra nessa matriz ampliada? Até aqui, a gente tem a matriz A. E a última coluna dessa matriz ampliada é aquele vetor B que está do lado direito das equações. Então, essa matriz, quando eu escrevo a matriz A e o vetor B, é chamada de matriz ampliada do sistema. Dado o sistema, tenho 3 linhas e 3 incógnitas, x1, x2 e x3. Represente na forma matricial e apresente a matriz ampliada. Então, como vamos fazer? Vamos pegar os coeficientes aqui. O coeficiente do x1 é 1, 2 e 1. Então, a primeira coluna que eu tenho aqui são os coeficientes do x1. A segunda coluna são os coeficientes do x2, 4, 5 e menos 3. Tá aqui a segunda coluna. Terceira coluna será os coeficientes do x3, 3, 4 e menos 2, que é a terceira coluna da matriz A. O vetor x aqui de incógnitas, eu tenho 3 incógnitas, x1, x2, x3. E o vetor B aqui do outro lado da igualdade é 1, 4 e 5. Então, aqui está escrito o sistema na forma matricial. Agora, a matriz ampliada é essa matriz A mais esse vetor B aqui na última coluna. Então, chamada de matriz ampliada do sistema. Resolução do sistema. Em termos de matrizes ampliadas, aplicadas à resolução de sistemas, partimos desta matriz ampliada aqui, que nós tínhamos antes, e chegamos a essa matriz aqui que tem essa característica. Veja, o primeiro elemento
de cada linha não nulo é 1. Então, essa matriz aqui é chamada, a gente vai ver, de matriz na forma escada. Ela é equivalente a essa matriz ampliada. Então, como realizar esse procedimento é o que nós veremos a seguir. Então, a matriz que nós chegamos aqui, lembram que nós tínhamos a coluna do x1? Então, esse aqui é o coeficiente do x1 na primeira linha. Então, 1x1 e aqui é o vetor dos termos independentes, então é igual a 3. Essa aqui é a matriz A e aqui é o vetor B. Na segunda linha eu tenho 0x1, mas eu tenho 1x2, tá aqui 1x2 igual a menos 2. Na terceira linha eu tenho 0x1, 0x2 e 1x3, que é igual a 2. Então, aqui, quando eu faço essa passagem aqui da matriz ampliada para essa matriz na forma escada, eu já obtenho a solução desse sistema. Eu encontrei que o x1 vale 3, o x2 menos 2 e o x3 vale 2. Então, para a gente fazer esse procedimento, né, da matriz ampliada se transformar nessa matriz escada, a gente pode utilizar 3 operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Quais são elas? Primeira, a permuta, a troca da iésima linha com a jésima linha. Então, trocar a linha I pela linha J. Por exemplo, eu vou trocar a linha 2 pela linha 3. Então, a minha nova matriz aqui será linha 1 fica igual. No lugar da linha 2, eu vou escrever a linha 3. E no lugar da linha 3, eu vou escrever a linha 2. Então, essa é uma operação elementar sobre as linhas de uma matriz que eu posso fazer. Outra operação elementar é a multiplicação da iésima linha por um escalar não nulo. Então, a linha I vai receber um K, um escalar, vezes a linha I. Por exemplo, a linha 2 dessa matriz vai ser multiplicada por menos 3. Então, como é que vai ficar essa matriz? Primeira linha e a terceira linha não mudam. E a linha 2 está sendo multiplicada por menos 3. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. A operação que eu faço em uma linha tem que ser feita em todos os elementos dessa linha. Operação 3. Substituição da iésima linha pela iésima linha mais K vezes uma jésima linha. Então, linha I recebe linha I mais um K LJ. Por exemplo, a linha 3, ela vai ser substituída pela linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Eu posso fazer essa operação aqui separada. Eu tenho a linha 1, que é 1 e 0. Caso 2 vezes a linha 1, vai ficar o quê? 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Linha 3 é quem? É menos 3 e 4. E a operação que eu quero fazer na linha 3 é linha 3 mais 2, linha 1. 2, linha 1 tá aqui, então eu vou somar essas duas linhas. 2 com menos 3 dá menos 1 e 0 com 4 dá 4. Então, aqui eu tenho o resultado, que será linha 3 somada com 2 vezes a linha 1. Então, essa será a nova linha 3, como está dizendo aqui. Então, como é que vai ficar a matriz? A linha 1 e a linha 2 não mudam, e a linha 3 ficou
menos 1 e 4. Qual foi a operação que foi feita aqui? Menos 3 mais 2 vezes 1 dá menos 1. 4 mais 2 vezes 0 dá 4. Então, aqui eu tenho a operação realizada. Se A e B são matrizes M por N, dizemos que B é linha equivalente a A se B for obtida de A através de um número finito de operações elementares sobre as linhas de A. Então, A é equivalente a B. Essas duas notações que eu posso utilizar. Tá? Então, quando eu aplico essas três operações elementares, eu tenho uma matriz diferente, né? Quando eu aplicar qualquer uma das operações, mas elas serão equivalentes, desde que eu aplique apenas aquelas três operações possíveis. Um número finito de operações. Por exemplo, a matriz 1, 0, 4, menos 1, menos 3, 4 é linha equivalente a essa matriz aqui. O que aconteceu aqui? A primeira linha está igual e a segunda e a terceira linha, elas foram obtidas através de uma daquelas operações que a gente viu antes. Por exemplo, aqui, como é que o 4 se transformou em 0? Eu poderia ter aplicado aqui na linha 2, menos 4 vezes a linha 1. Se eu fizer essa operação aqui, o 4 se transforma em 0. Menos 1, menos 4 vezes 0, ficaria menos 1. Então, quando eu faço essa operação aqui, eu chego nessa matriz aqui, com a segunda linha 0, menos 1. Aí, como é que eu transformaria a segunda linha em 0, 1? Eu poderia pegar a linha 2 e multiplicar ela por menos 1. Então, eu teria a matriz 1, 0. O 0 vezes menos 1 fica 0. E o menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. Então, com essas duas operações que eu representei aqui, eu teria essa matriz, que eu posso chamar ela de A, equivalente a essa matriz aqui que eu chamo de B. E no exemplo está me dizendo ainda, aqui não é menos, é mais, né? Está me dizendo que ela é equivalente a esta outra matriz aqui também. Então, para transformar essa linha menos 3, 4 em 0, 0, eu teria que aplicar aqui outras operações elementares agora na terceira linha. Vamos pensar que operação poderia ser essa. Por exemplo, a linha 3. Para transformar esse termo aqui em 0, eu vou pegar a linha 1, vou multiplicar por mais 3 e vou somar com essa. Então, eu vou fazer linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Então, o que eu fico? Primeira e a segunda linha ficam iguais. Menos 3 mais 3 vezes 1 dá 0. E 4 mais 3 vezes 0 dá 4. Ainda não cheguei nessa matriz aqui. O que eu posso fazer para transformar esse 4 em 0? Linha 3, ela pode receber aqui usando a linha 2. Linha 3 menos 4 vezes a linha 2. 0 menos 4 vezes 0 fica 0. E 4 menos 4 vezes 1, 4 menos 4, dá 0. Então, aqui a gente tem a matriz que, através dessas operações elementares, a gente observa que essa matriz inicial aqui, A, ela é equivalente a essa matriz que eu vou chamar de C. Então, nesse caso aqui, A é equivalente a B, que é equivalente a C também.
Então, eu posso dizer que essa matriz B é equivalente a C. Por quê? Porque através de operações elementares, essa matriz B se transformou nessa matriz C. Então, definição de forma escada, né? Aqui a gente tem a representação para verificar, como eu tinha mostrado antes, que o primeiro elemento aqui de cada linha tem que ser 1 para estar na forma escada, e antes, aqui é tudo 0. Então, o número de zeros precedendo o primeiro elemento não nulo de uma linha aumenta a cada linha, até que sobrem somente linhas nulas, se houver. Poderia ainda aqui ter uma linha toda ela de zeros, como aconteceu no exemplo anterior, né? A última linha era toda de zeros. Dado uma matriz A, M por N, seja B, M por N, a matriz linha reduzida à forma escada, linha equivalente à matriz A. Então, a matriz B é equivalente a A e ela está na forma escada. Chamamos de posto da matriz A, denotado por P, o número de linhas não nulas de B. Então, na matriz escada, o número de linhas não nulas é dada por P, que é o posto da matriz. E chamamos de nulidade de A o número N menos P, onde N é o número de variáveis do nosso sistema. N menos P dá a nulidade. Por exemplo, determine o posto e a nulidade da matriz A. Então, aqui eu tenho uma matriz que poderia ser uma matriz ampliada de um sistema de equações lineares, onde eu teria aqui, então, a matriz dos coeficientes, mais o vetor de termos independentes, o B. Essa aqui é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que aplicar aquelas 3 operações elementares aqui para transformar essa matriz numa matriz na forma escada. Então, fazendo essas operações, a gente vai chegar nessa matriz que aqui a gente tem na forma escada. Primeiro elemento não nulo de cada uma das linhas é 1. Então, o que a gente observa? O posto da matriz A, depois que a gente faz as operações elementares e chega nessa matriz na forma escada, qual foi o número de linhas que tem pelo menos um elemento diferente de 0? Vai dar o posto. Aqui as 3 linhas têm elementos diferentes de 0. Então, o posto é igual a 3. E a nulidade, que é N menos P, então, número de equações menos o número do posto, dá a nulidade, que é 0. Se a matriz A for interpretada como sendo a matriz ampliada no sistema linear, então, nós temos aqueles números, então, aqui a gente tem a matriz A e o vetor das incógnitas multiplicado, e aqui, do outro lado da igualdade, o vetor B. A gente tem na forma matricial AX igual a B. Então, a matriz dos coeficientes aqui é a matriz A, x1, x2, x3 é o vetor x e 0, 5, 1 é o vetor B. A matriz linha reduzida à forma escada é linha equivalente à matriz A. Logo, o sistema que ela representa, então essa matriz aqui na forma escada, se a gente lembrar que aqui nós temos
os coeficientes da matriz A. Então, eu vou ter 1 para x1 na primeira linha, na segunda linha apenas o coeficiente aqui do x2, que é 1, e na terceira linha apenas o coeficiente do x3, que é 1 também. Essa quarta coluna aqui é o vetor B, que está do outro lado da igualdade. Com isso, a gente achou a solução desse sistema. Né? x1 igual a menos 7 oitavos, x2 igual a menos 1 quarto, x3 igual a 11 oitavos. Então, é para isso que a gente faz a matriz na forma escada, para já chegar na solução do sistema linear. Então, na aula de hoje, estudamos sistemas lineares e matriz. Até a próxima aula.